Olá, essa é a minha segunda tentativa de gravar um vídeo sobre os 12 livros que eu li esse ano. E a primeira vez deu errado e ficou um bruto muito grande, 30 minutos e acabou corrompendo. Então eu tô aqui regravando e eu acho que provavelmente vai ser mais fácil dessa vez, já que eu tenho mais ou menos a noção agora que eu vou falar sobre cada livro. Esse ano foi meio esquisito em relação à leitura. Na primeira metade do ano eu basicamente li poucos livros, eu acho que eu li uns 3, eu acho. Mas depois eu notei que eu tava travando em alguns livros e decidi então ler livros menores. Dei uma pausa em alguns outros livros e começar a ler livros menores. Então, a partir da metade a partir da metade do ano, eu comecei a ler muito mais e eu consegui bater a minha meta mínima de 12, que é algo bem honesto, assim, pelo menos para um estudante de letras, ler 12 livros é até bem pouco. Então vamos lá. O primeiro livro não tá por ordem de leitura, é só uma ordem aleatória, porque eu só quero realmente te gravar todos os livros que eu li esse ano. O primeiro livro é um livro de Santo Agostinho sobre a felicidade, sobre a vida feliz, no caso, na qual é uma discussão que o Santo Agostinho vai fazer no aniversário dele. Ele vai levar a mãe dele e alguns amigos e ele vai conversar sobre como é ter uma vida feliz nessa terra e qual é o processo dela. Então, é um livro bem interessante, porque foi a primeira vez que eu tive contato com a literatura de Agostinho, e principalmente uma literatura tão antiga assim, que eu acho que é datada do século IV, creio eu. Então, é um livro bem interessante. Eu gosto da conclusão que ele chega, que para você ter de fato uma vida feliz, você ter sua vida baseada em coisas ou em coisas fugazes, a sua felicidade acaba também sendo assim. Então, o único ponto de origem real da felicidade seria Deus. Então, eu acho interessante. Acho que eu não entendi tudo desse livro também. É um livro que tem uma escrita bem difícil, não pela complexidade, talvez, mas pela datação, né? Um livro bem antigo. Ele tem só 43 páginas e mostra mais ou menos do que foi o meu ano. Eu li muito livro teológico, acho que metade dos meus livros que eu li esse ano foram teológicos e a outra metade livros mais seculares, né? Então, muito bom esse livro, recomendo. O primeiro livro que eu li no ano foi O Pequeno Príncipe. Eu li porque eu tinha comprado, eu assinava na época o Clube de Literatura Clássica e eu foi o livreto. E eu fiquei muito feliz porque é uma edição bem bonita e tal, ela é amarela, eu gosto muito de amarelo. E é uma edição normal, a tradução é um pouco diferente, mas as ilustrações são bem legais. Então, eu gostei muito de ler, eu li com meu namorado, acho que eu li no quarto ou terceiro dia do ano. Foi de boa ler. Eu acho que a história do Pequeno Príncipe ela já vira meio que um clichê, né? Mas principalmente pra criança, todo mundo tem sete, desenho. Eu lembro de eu não gostar muito do desenho do Pequeno Príncipe, porque eu achava muito viajado. Mas o livro em si é bom. Eu gosto do que ele fala, dos ensinamentos. Tende a ser um pouco clichê em alguns momentos, mas pra mim isso não é um problema. E eu gosto muito de como se desenvolve a história. Eu acho de uma maneira bem onírica, bem linda, sabe? Então eu achei muito interessante a leitura. Foi a primeira leitura do ano, então acho que comecei o ano bem, apesar de alguns percalços, né? Indo para o próximo livro, que foi Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Esse livro veio depois dessa metade do ano, e eu comecei principalmente com ele. Eu li muito rápido, apesar de ser um russo, eu li ele muito rápido. Ele tem umas 100 páginas, e foi o primeiro livro que eu li do Turgenev, eu não sei muita coisa dele. Eu sei que ele escreveu Pais e Filhos, que ele tem obras muito boas, mas sempre quando eu vou ler um autor russo, eu tento começar a ser pelas obras mais curtas dele para me acostumar com a escrita do autor. Eu fiz isso com... Não fiz isso com Tolstói, comecei já por Ana Karenina, mas depois eu comecei a ler os contos, comecei a tentar ler as histórias mais curtas. Com Dostoiévski fiz a mesma coisa, apesar de me perder um pouquinho, porque eu comecei com Noites Brancas, que é um bom começo para Dostoiévski, mas depois eu já fui pro livro mais difícil dele, que é Memória do Subsolo. Eu poderia ter ido para outros, mas tanto faz. Nesse aqui eu sinto que eu comecei certo, foi uma leitura muito boa, tava num momento muito bom. E eu acho que eu gostei dessa área meio de juventude, de memórias e coisas do tipo. Achei muito interessante a estrutura do livro. O livro ele vai ser o relato do primeiro amor de um jovem. Ele vai estar relembrando, acho que num círculo de amigos, sobre o primeiro amor dele com uma mulher mais velha.
Então, tem aquelas estranhezas por ser uma cultura diferente. Então, essa menina ela meio que tem um círculo com todos os pretendentes dela. Eu acho isso meio estranho, mas acho que era comum da época, coisa do tipo. Mas mesmo assim, livro muito bom. Literatura russa, eu gosto muito. Tenho uma quedinha muito grande por literatura russa, eu gosto muito. E esse foi um dos melhores livros do ano, de fato. Outro livro que eu li, também nessa reta de meio do ano, foi o Evangelho de Deus, Evangelho do Homem, do Paul Washer, que é muito interessante. Eu li ele para comprar um amigo que estava indo para uma... Comprar um amigo, para comprar o livro de um amigo que estava indo para uma viagem missionária. E eu comprei mais para ajudar, mas eu acabei tava sem nada para ler, fui ler. E é um livro, assim, a linguagem dele é extremamente fácil, você consegue ver aqui o Paul Washer falando com você. E é um tema bem importante, né? Ele vai tipo, bater em algumas teologias erradas, teologia da prosperidade, teologia coach, e é muito interessante, vai mostrar de fato a verdadeira face do evangelho. A única coisa que eu não recomendaria talvez para algum cristão novo é porque ele é o Paul Washer, caso você tenha algum conhecimento dele, ele é um pastor e um pregador muito enfático. Então ele é bem duro nas suas palavras, que eu acho que é necessário em vários momentos, mas talvez para quem esteja começando, talvez se assuste um pouco. Mas mesmo assim, eu acho que é uma leitura muito boa e muito recomendável. Um livro super fácil de ler, bem curtinho, tem 100 páginas também, então muito bom. O livro que fez eu ter essa demora na leitura do meio do ano foi E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Won. É um livro bem maior, acho que ele tem umas 360 páginas, exatamente, quase 400. E é um livro sobre o processo de escrita da Bíblia. Isso é muito interessante. É um tema que eu me interessava muito e continuo me interessando. E o Paulo Won, ele vai meio que fazer uma introdução a todo esse mundo teológico, sabe? Esse mundo de crítica textual, coisa do tipo. Então, é muito interessante essa leitura. Ela é uma leitura um pouco densa, mas eu creio que, tipo, ela vale muito a pena. Principalmente por ela ser esse apanhadão do Velho Testamento, do Novo Testamento. É um livro também com muitas imagens, muito apoio. O Paulo Won fez um trabalho muito bom na construção desse livro. E, de novo, não recomendaria para um cristão, um recém-cristão, porque vai tratar de temas mais cabeludos em relação à Bíblia. Então, acho que é principalmente uma porta de entrada perfeita para quem quer começar a se aprofundar em teologia. Já tem um pouquinho uma maturidade na fé, ou quer começar um seminário sem saber de muita coisa. Eu acho que esse livro ele abre muitas portas, ele vai ter referências bibliográficas riquíssimas. Então, eu acho que é uma leitura muito boa e vale muito a pena. Outra leitura que eu fiz esse ano, também bastante curta, é De Quanto a Terra Precisa do Homem, do Lev Tolstói. Um livro que é só uma coletânea de 4 contos dele. E também eu acho que beira as 100 páginas. Acho que creio que tem umas 80, 92. E são histórias, são contos morais, contos teológicos, contos de crítica social muito interessantes, sabe? Eu gostei muito eu nunca tinha lido nenhum conto do Tolstói, só tinha lido Ana Karenina, A Morte de Ben Lit. Aí eu comecei esse livro aqui e eu achei muito criativo as ideias. Não sei se tem base em algumas histórias morais da Rússia, e ele foi lá e transpôs para o papel, deu sua cara, ou coisa do tipo. Mas eu achei muito interessante. Do que Viver os Homens para mim é o melhor conto. Sobre o que faz a gente ser humano, e eu acho muito interessante. Eu acho que é o que tem um twist mais legal, é o mais interessante de todos. As Três Perguntas é o mais curto, mas também é o mais moral possível, que é sobre o rei querendo prolongar seu reinado, então ele vai basear o seu reinado em 3 perguntas. E é muito interessante, eu acho que tem menos de 10 páginas esse conto. A Cafeteria de Surati, que vai falar sobre as religiões do mundo. Também uma visão bem interessante do Tolstói. E De Quanto a Terra Precisa do Homem, que é mais sobre o orgulho, a ganância do homem nesse mundo, de sempre querer mais, mais e mais e mais. Eu acho que o primeiro e o último são os melhores de longe. E são muito interessantes, de fato, são muito, muito, muito interessantes. Tolstói, ele constrói uma narrativa muito bem, são páginas curtas, é uma leitura rápida demais, e você consegue se apegar, você consegue entender o que ele está querendo dizer aqui por meio dessas histórias. Eu acho que essa seria a porta de entrada perfeita para o Lev Tolstói, porque a narrativa em Lit tem os seus percalços, talvez a pessoa não entender muito, mas isso aqui é muito claro. Eu acho que a edição ela é super barata, ela, tipo, eu comprei por R$ 9, eu acho. Então acho que
não tem nem muito moído. Você compra esse livro aqui, você já está introduzido na literatura do Tolstói e você vai caminhando aos poucos até ler as maiores obras dele. Então, muito interessante, muito boa leitura. E outro livro que eu li foi Velho Mar, do Hemingway. E uma leitura bem cabeluda pra mim, foi bem interessante. Eu li isso aqui depois de ler Primeiro Amor, então foi nessa parte depois do meio do ano. E é um livro muito interessante, principalmente pela temática dele. É um livro sobre pescaria, né? Sobre o velho e o mar, oh meu Deus. E a edição é muito linda, a capa é muito bonita, tem uma texturazinha, é ilustrada. E eu nunca tinha lido nada do Hemingway. Eu só comprei de fato esse livro porque ele tava numa promoção muito boa, acho que eu paguei R$ 20 nele. E todo mundo elogia muito esse livro. Então eu fui lá e comprei. O que me pega nesse livro é justamente a parte da pescaria. Quando o velho tá na cidade com um menininho, ele tá sofrendo, tá falando de pescaria, mas tá tudo ali conversando com alguém, eu sinto que o livro correu muito bem pra mim e foi as melhores partes. Mas ele vai, em certo momento, pro alto mar pescar sozinho. E nessa parte ele acaba meio que se prendendo a um peixe muito grande. E a gente tem essa luta do homem contra a natureza. Que é mais ou menos o paralelo que o Hemingway quer fazer aqui, né? E é muito interessante, é muito bom, óbvio. Só que o que me pega é que, como eu não entendo muita coisa de pescaria, eu sou péssimo com ação, eu não consigo entender muito bem como os personagens estão se movimentando, eu tenho essa dificuldade. Eu me perdia muito, porque tinha hora que ele lançava o anzol, tinha hora que o peixe pra mim aumentava de tamanho e eu não entendia. E tem hora que ele fala sozinho, e é bem triste a parte que ele fala sozinho, porque depois que você entende, parece só meio solitário, sabe? Então essa parte, pra mim, ela teve uma certa dificuldade, mas nada extraordinário, nada que piorasse o livro, de forma nenhuma. O livro é muito bom, todo esse começo que é maravilhoso, quanto o meio, todo o clímax dele, dessa luta dele contra o peixe, é muito bem desenvolvido, é uma leitura incrível, então eu recomendo. Ótima porta de entrada também para a literatura mais clássica, né? Muito bom. Outra leitura interessante que eu fiz esse ano foi Macunaíma. Nisso aqui a gente vai entrar nas áreas de leituras para a faculdade. Eu faço letras português na UEPB. E na cadeira de Modernidade 2, o professor me passou Macunaíma. E eu tive uma relação meio que de amor e ódio com esse livro. É um livro... Eu vou dizer assim, a experiência de ler Macunaíma não foi nada boa. Eu não entendi quase nada do que estava sendo dito aqui. A minha mente voou em muitos aspectos. Mas eu acho que quando você estuda esse livro, esse livro tende a crescer. Por quê? Principalmente quando você entende o contexto também. De acordo pelo que eu sei aqui, eu não sei muito, então relevem. O Mário de Andrade, o autor do livro, ele passou uma época, depois ali da Semana da Arte Moderna, passou uma época viajando o Brasil e registrando histórias com contos, fábulas de povos originários, de povos do interior. E ele meio que conduziu ou concatenou tudo em Macunaíma. Então Macunaíma é uma história de algum povo e ele vai misturando, ele vai fazer, tem capítulo que ele vai ter tal coisa, que ele vai encontrar com tal personagem. E é muito interessante. E é isso que me pega e me faz com que esse livro saia com um saldo positivo. Que é, eu gosto muito dessa ideia de registro. Eu gosto que as coisas estejam registradas. E saber que é a história de um povo, mesmo que de uma forma meio... não da maneira da qual eles acreditam, e seja registrada aqui, eu acho muito interessante. Então, Macunaíma não foi uma leitura que eu entendi tudo, não foi uma leitura que eu me diverti, eu achei muito absurdo, o personagem, ele é muito devasso, e ele vai, e as ações dele são muito nada a ver, tem uma hora que ele vira uma chave, então assim, é um realismo fantástico muito absurdo. Eu também nunca li nada de realismo fantástico, eu sou bem ruim com fantasia, então isso dificultou cada vez mais a minha porta de entrada em Macunaíma. O que dificultou muito, mas o contexto, estudar esse livro é muito interessante. Então eu gostei muito, achei muito interessante. Macunaíma foi uma ótima leitura esse ano. O outro livro que eu também li pra... Não, eu não li, no caso esse eu não li pra faculdade. Mas eu li, vou ler o autor pra faculdade, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu li isso aqui mais por causa da minha namorada, ela é muito fã de Graciliano. E eu decidi dar essa chance. Eu tinha um certo preconceito com Vidas Secas, porque eu achava que ia ser um livro meio povo nordestino sofrendo na seca, meio Globo, sabe? E eu tava convicto que o livro seria isso. Então,
Eu não queria ver simplesmente uma galera passando fome, a cachorra morrendo no final e tal. Mas, por sorte minha, os capítulos da qual possuem esse período de seca, esse período de fome, são 2 ou 3 capítulos no livro. O Graciliano Ramos ele vai subverter essa história de uma maneira muito interessante, cara. Ele primeiro vai botar um capítulo para cada personagem e ele vai botar um tema para cada personagem. Então, Fabiano, que é o pai da família, vai ter essa relação com o governo. Uma hora ele é preso, uma hora ele apanha pra polícia, e ele vai ter essa sensação de sujeitamento com o governo e com as autoridades, o que é muito interessante. Ele não tem muito conhecimento, né, linguístico, não palpável, né, mas um conhecimento teórico. Ele não sabe muitas vezes falar o que ele pensa, mas ele acredita, ele tem ideias, ele tem firmamentos. Isso é muito interessante, cara. Assim, a Vitória também, ela, nesse sentido de comparação, né, da qual ela quer que os filhos dela eles estudem igual um fazendeiro amigo deles. A ideia dela também sonhar com dormir numa cama comum. Os filhos que têm uma sensação de não de comparação, né, mas de espelhamento com os pais, né? O filho mais novo querer ser muito Fabiano. Então eu acho que é uma história que eu me surpreendi muito, acho que foi a melhor leitura do ano. Muito, muito, muito interessante. Graciliano Ramos subverteu bastante. O final, com esse gostinho de esperança, meio mórbida, mas mesmo assim esperança, eu achei muito legal. É uma leitura muito boa. Vi o filme junto, o filme também é muito bom. E é isso, Vida Seca é uma ótima leitura. Indo pro quase último livro desse ano, que é Agatha Christie e A Morte do Nilo. Eu cortei esse vídeo porque eu fui contar os livros que eu li no ano. Eu acabei me lembrando que eu creio, não tenho uma memória, que eu terminei O Expresso do Oriente, também da Agatha Christie, esse ano. Então eu vou considerar os dois livros como um só, porque eu acho que a minha opinião sobre os dois é a mesma coisa. Eu não gosto muito da Agatha Christie. Eu comecei nesse mundo de literatura com Sherlock Holmes, e eu acho que eu me acostumei demais, porque eu li tudo que tem no Sherlock Holmes. Eu comprei aquele box grandão e li tudo. E eu acho que tem uma diferença crucial na construção dos mistérios dos dois autores, que é você participar do mistério. Com o Sherlock Holmes, eu sentia que eu estava entendendo o mistério, eu entendia mais ou menos a solução, só que eu não entendia como o Sherlock ia solucionar o caso. Qual é a cartada genial, ele que ia ter a ideia genial, ele que, no conto do cisne que engoliu uma pedra preciosa, ele que ia dar um jeito de arranjar, ou coisa do tipo. Só que, na Agatha Christie, eu sinto que eu não entendo o mistério. O mistério está se desenvolvendo a partir de mim. Então, por exemplo, tem uma hora aqui no Morte do Nilo que ela vai descobrir e falar: nossa, esse cara é o ladrão de joias. Só que ele não é o assassino, mas ele é um ladrão de joias. E a gente fica tipo, tá, essa informação veio da onde? Aí ela vai mostrando a gente: ah, lembra disso aqui? Pronto, isso aqui era por causa que ele estava querendo roubar as joias. Só que isso não fica claro pro leitor, não porque ele não foi atento, mas porque ela simplesmente ocultou. Eu lembro de ter um relato ou uma história, alguma coisa, de alguém dizendo que a Agatha Christie, quando ela terminava o romance, terminava de contar a história, ela ia lá, relia e apagava as pistas que eram muito óbvias ou coisas que poderiam facilitar o mistério. E eu acho que isso é muito verdade. Não sei se é de fato verdade, mas se for, é completamente plausível, porque você não tem como você construir uma linha de raciocínio. Você sempre vai descobrir só no final, porque é o momento onde ela vai dizer: não, agora você tem que saber, então toma aí. Por exemplo, no Expresso do Oriente, toda hora é um, não é outro, é um, não é outro, é um, não é todo mundo. Da onde? Da onde? Porque todo mundo é a mesma família, todo mundo quer se ligar, ou coisa do tipo. Então, tem isso. Eu acho que isso aqui é melhor do que o Expresso do Oriente, porque eu sinto que os personagens aqui eu me importo mais. O Expresso do Oriente ele é mais curto e ele tem menos tempo com os personagens. Aqui a Agatha Christie pega 100 páginas somente para os personagens. Os personagens ficam só zanzando de um lado para o outro sem crime nenhum. E eu acho que isso faz com, apesar de ser um pouco enfadonho, faz com que a gente se importe mais com os personagens. E não fica tão enfadonho porque a escrita dela é muito boa. A Agatha Christie ela faz muito diálogo, então a leitura corre muito. Você consegue ler muito rápido, cara. Eu lembro de ler tipo umas 20, 40 páginas assim no ônibus. Era muito rápido de ler, muito legal também. Mas de fato, quando você vai ver
na substância do livro, fica meio aquém, sabe? Fica meio aquém, mas é aí uma leitura do ano bem rapidinho, muito interessante. Agora os livros que eu vou mostrar, eu não possuo eles fisicamente, porque são livros que um é da biblioteca e outro é da minha namorada e eu acabei pedindo emprestado dela para ler. O primeiro livro vai ser Clara dos Anjos, que eu vou tentar botar uma foto aqui, ou uma imagem para ilustrar. Clara dos Anjos foi a mesma história de Macunaíma. Eu li por conta da matéria, por causa da cadeira de Modernidade 2. E é uma leitura muito interessante. Eu gostei muito, muito, muito mesmo de Clara dos Anjos. É um livro do Lima Barreto. É um livro que, pelo menos no meu conhecimento, todo mundo acha... Eu acho que Triste Fim de Policarpo de Quaresma é um livro dele, eu acho. E eu acho que todo mundo conhece esse, mas Clara dos Anjos é muito bom. E se o Triste Fim de Policarpo de Quaresma for parecido, já vai ser um baita livro, porque é um livro interessantíssimo. Meu professor estava usando a ideia, estava usando a metodologia da gente trabalhar o Brasil nesse período nesse período do começo da República, né? Então, e ele está centralizando, por enquanto, ainda no Rio de Janeiro, que vai trabalhar Semana de Arte e coisa do tipo. Então ele vai pegar Clara dos Anjos, porque Clara dos Anjos, o Leonardo ele vai dar um enfoque. Primeiro, no Brasil daquela época. Segundo, no Rio de Janeiro. E ele vai dar um zoom a mais, uma amplitude a mais nos subúrbios do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter uma amplitude de vários personagens que vivem nesse subúrbio de maneiras diferentes. Até de uma classe média mais elevada, mas que ainda vive no subúrbio, de pessoas que vivem em completa miséria, com vidas que não tem mais para onde ir, até de fato famílias de bem ou famílias... não famílias de bem no sentido que elas não fazem nada errado, mas famílias... que estão num estado ali mediano, né? São trabalhadores comuns, coisa e tal. Então ele vai mostrar esses três aspectos na história e ele vai dar um enfoque a mais na vertente feminina, como a mulher do subúrbio do Rio de Janeiro daquela época vive. E essa é a nossa protagonista, Clara dos Anjos. Ela não tem muita agência na história, mas a história é primariamente sobre ela. E sobre como a educação feminina existia naquela época, como se a educação feminina fosse diferente, a história de Clara dos Anjos seria completamente outra. Então, é muito interessante como o Lima Barreto vai construir, principalmente como ele vai fazer os personagens secundários serem muito vivos, cara. Muito vivos. Os amigos do pai dela são muito interessantes. Tem descendentes de europeus também no subúrbio do Rio de Janeiro. E tudo isso é muito, muito, muito interessante. É uma leitura muito, muito prazerosa. E foi uma das melhores leituras do ano também, junto com Vidas Secas. A literatura brasileira, de fato, é muito, muito boa. E, por fim, desses 13 livros agora, né, que eu descobri que eu li 13, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Um livro cristão que eu li, que, de fato, é muito, muito bom. É um livro que vai falar sobre as idolatrias do coração humano. Então, eu creio que o título é As Promessas que o Dinheiro, o Sexo e o Poder fazem pra gente. E eu gosto muito de como o Timothy Keller vai construir, sabe? Ele vai pegar várias passagens bíblicas e vai aplicando os conceitos da qual ele apresentou anteriormente. Então ele vai pegar, por exemplo, quando nós idolatramos um certo tipo de relacionamento amoroso, coisa do tipo. Ele vai atrás de um texto bíblico e mostra como isso é uma forma de idolatria e da qual nos afasta de Deus. Então isso é muito interessante. É um autor que eu já gostava bastante, ele é um autor de Ego Transformado também, que é um livro muito bom, um livretinho bem pequeno, mas muito bom. E é isso, é uma leitura muito boa, acho que ele deve ter mais ou menos umas 250 páginas. E é um livro muito interessante, porque ele é um baita autor e um baita pregador também. Por fim, eu queria dar só um contexto das leituras que foram recorrentes durante o ano. Então, eu estava lendo esses livros, como eu leio mais de um livro por vez, são esses livros que pairaram sobre as outras leituras dos outros livros. Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Eu voltei a ler Senhor dos Anéis. Eu tinha parado no começo de 2024, porque eu comecei a trabalhar. Mas recentemente eu comecei a jogar o jogo Senhor dos Anéis, né? O Sombras de Mordor. E eu comecei a achar muito interessante o jogo. O jogo é muito bom, de fato. E me interessou a voltar a ler o livro e a ver os filmes também. Então eu voltei a ler o livro.
O Tolkien é muito bom. De fato, eu gosto das temáticas da conversa, do mundo da qual ele constrói. Eu me perco ainda muito nas ações. Por exemplo, aqui parei quando eles estão no Dick, ou alguma coisa do tipo, perto de Isengard, eu acho. E é uma batalha, eu basicamente perdi a batalha toda. Mas eu acho muito interessante. É um livro muito bom. E tá aí, eu espero terminar ele esse ano de 2026. O outro livro, que isso eu comecei ele no final de 2024, que é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. É um livraço, eu tô quase no final dele, eu acho que faltam 160 páginas. É um livraço de verdade, né? Tem umas 900 páginas aqui. E é o livro sobre os irmãos Karamazov em relação a uma herança de um pai deles, né? Aqui o Dostoiévski ele vai fazer, creio-me eu, né? Pelo menos pelo que eu entendo, um tratado teológico, quase. E ele vai usar esses irmãos como base, né? O Alyosha, que é esse do meio, é um irmão que vive no mosteiro. Esse Dmitri é o irmão que é do exército. E esse aqui é o irmão intelectual. E o pai deles, em certo momento, morre. Tem uma disputa pela herança. E o Dostoiévski vai debater muitos temas aqui sobre. Nessa edição tem muitas notas de rodapé e dá pra ver como o Dostoiévski estava muito centrado na política da época, nas teorias da época. O comunismo já começa, o comunismo não, né? O socialismo já começava a aparecer aqui e é muito interessante. Também tem o melhor capítulo que eu acho que eu já li na vida, que é o Grande Inquisidor, que é o Ivan conversando com o Alyosha. Ele vai criar meio que uma espécie de Cristo moderno na época da Inquisição espanhola. Então, muito, muito, muito interessante. Eu acho que, tipo assim, se você quiser algum motivo para ler esse livro, leia por causa desse capítulo. E eu não acho que seja criar expectativa, mas é porque é um capítulo de fato muito, muito bom, cara. Não tem como você se decepcionar. Se você for cristão, né? Se você não for cristão, acho que também o livro dá argumentações para isso também. E isso eu acho interessante do Fyodor. Ele não vai botar a moral cristã, o padrão cristão, como o certo. Ponto, sabe? Ele não deixa tão claro, sabe? Não deixa tão branco e preto. Ele deixa dar tonalidade de cinzas. Tonalidade de cinza. Apesar dele deixar claro que ele é um cristão escrevendo, né? Você sabe qual é a opinião dele, você sabe para qual lado ele pende. Mas ele mostra muita maldade dos cristãos, mostra muita verdade do Ivan. Acho que o Ivan é o mais ateu aqui. Então é muito interessante. É um livraço, espero terminar. Gostei muito dessa leitura. E é isso. O último livro que eu percorri agora esse 2026 foi Meninas, da Lídia Fagundes Telles. Eu comecei ele em outubro, mais ou menos. E eu sou um grande fã da Lídia Fagundes Telles. Eu já li Antes do Baile Verde e Ciranda de Pedra. Eu gosto muito mesmo da escrita dela, gosto do jeito como ela constrói, como ela não tem um começo e um fim delimitado, mas ela vai construindo de uma forma natural a vida dos personagens. Então eu acho isso tudo muito interessante. Porém, eu não acho que aqui no livro esteja muito interessante, sabe? Ela meio que vai pegar uma dependência muito grande no fluxo de personagem, no fluxo de consciência dos personagens. Então, não existe um enredo fixo, não existe um enredo estruturado. Isso, de certa forma, é um ponto positivo, um ponto de coragem da autora, mas também um ponto de risco muito, mas muito grande, cara. Um ponto de risco porque a autora, ela vai jogar todo o peso da história nas personagens. E se você não gostou das personagens, você não gosta muito do livro também. Esse livro eu terminei recentemente, eu acho que eu terminei ele faz mais ou menos uns 5 dias. Ele tá muito fresco na minha mente, por isso que eu vou demorar um pouquinho aqui pra falar dele. As três personagens são a Lorena, a Leão e a Ana Clara. A Lorena é uma crente burguesa, meio fútil, mas que tem pensamentos, ela tem ideias, ela tem teorias, ela não é uma personagem completamente fútil. Temos a Ana Clara, que é uma mulher sofrida, na mesma idade das meninas, e que ela tem uma ideia de 2 relacionamentos e ela é drogada. É um ponto crucial dela. E também temos a Leão, que é a personagem revolucionária, ela que está mais envolvida na época da ditadura. E eu acho que são personagens distintas, são personagens interessantes, mas eu acho que o desenvolvimento delas não é muito legal. Começando pela Lorena. A Lorena, ela é uma personagem que ela vai ter mais ou menos 60% do livro aqui.
A maioria dos capítulos são com ela. E os capítulos que são só ela divagando, são capítulos de fato bem... Não são ruins, mas eles são monotemáticos. Qual é o perrengue que a Lorena tá passando aqui? Ela tá relembrando a relação com a mãe dela e principalmente com o namorante dela, o MN, que é um homem casado, da qual ela tá tendo um relacionamento. Então ela vai ficar refletindo e martelando esse tema, principalmente porque ela ainda é virgem, sobre a temática com esse homem. Então eu sinto que a Lorena ela é muito monotemática, sabe? Ela tem pouca vertente dos assuntos, sabe? Ela tem muito sobre essa visão feminina principalmente da ditadura, essa importância demais da virgindade, coisa e tal. O que é interessante, mas eu sinto que, pô, ela tem muitas páginas e ela se prende muito nisso, cara, muito nisso. O que salva ela é a Leão, em muitos dos capítulos, mas isso eu vou deixar pra falar depois. Já a Ana Clara, ela deve ter uns 30% do livro, ou uns 20% do livro. E ela é a pior personagem de todas. Eu detesto essa personagem. Eu sinto que é perca de papel. Todas as páginas aqui onde tem ela. Eu tô exagerando, mas os capítulos dela são extremamente chatos. Ela é uma pessoa de fato sofrida, sofreu abuso na infância, coisa e tal. E os capítulos dela, ela tá sempre entorpecida por drogas. O que dificulta muito, primeiramente, a leitura. A estrutura dos capítulos dela são péssimos. Ela fala nada com nada. Não tem a menor lógica. E os temas dela não são muito interessantes. Ela vai querer falar... Ela é racista em certos momentos. Ela é insuportável em certos momentos. Ela fala mal das amigas dela. Então, tipo assim, não é muito legal. E ela é muito concatenada no mesmo ambiente. Ela só fica na cama com o namorado dela. E os dois estão doidos. Então, tipo, ela pergunta coisas pra ele responde outras coisas. E você sente que você tá lendo e não vai pra canto nenhum. Os capítulos dela são horríveis, cara. Eu detestei muito ler todos os capítulos dela. Mas aí tem a Leão, que é revolucionária comunista, que tá mais dentro da ditadura. Porque o marco desse livro é falar sobre feminilidade, sobre meninas na ditadura. Isso é muito, 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 muito interessante. Só que os outros personagens não exploram isso. Agora a Leão, ela tá literalmente contra a ditadura. E isso é muito interessante. Ela que vai trazer teóricos socialistas, filósofos. As temáticas dela são absurdas. As ideias dela contra o machismo, feministas, são muito interessantes. Os capítulos da Lorena com ela são incríveis. E também, exatamente, o capítulo dela com a Lorena são incríveis. Eita, agora, nossa, eu tô há tempo falando então, hein? Meu Deus do céu. São capítulos muito, muito, muito bons, cara, muito bons. Como eu tava falando, são capítulos muito bons. E o melhor capítulo do livro também é da Leão, é o único exclusivamente da Leão. Quando ela vai na base da revolução, coisa e tal, a gente vê a precariedade, vê como eles sofrem, vê como eles ainda são seres humanos. A revolução não é essa coisa linda de se ver, né? E quando ela vai fazer, isso é uma coragem absurda da autora, que ela vai detalhar, ela vai contar, escrever, né? A autora vai pôr no livro um relato de uma tortura. Esse livro foi publicado em 73. A ditadura começou em 64, tinha mais ou menos 9 anos, quase 10 de ditadura. E você publicar esse livro mais ou menos no auge ali, perto do AI-5, acho que o AI-5 foi 68, não sei. É uma coragem muito grande, cara, uma coragem muito, muito grande. E tá no capítulo da Leão, cara. Ela que mostra isso é muito interessante. Eu gosto também da outra vertente que a Lídia Fagundes usa, porque ela vai contar isso pra madre. Porque a madre vai mandar ela ter cuidado em relação à revolução, coisa e tal. E ela fala, não, deixa eu contar então o que é que tá acontecendo nessa ditadura. Então ela conta o relato. E a reação da madre é muito bonita. Porque ela vai falar, não, eu sei disso. A gente tá cuidando da mãe desse cara que foi torturado. Então você consegue ver tipo, os dois lados que estavam lutando mais ou menos contra a ditadura. Obviamente, não sei qual era a posição da igreja, né, naquela época da ditadura, mas a posição de pessoas que lutavam de maneira diferente. A Leão lutava da sua maneira, tentando libertar, fazendo assaltos ou coisa do tipo. E a madre trabalhava de outra forma, cuidando daqueles da qual também sofreu de uma maneira quase subsequente à ditadura. Então acho que é uma parte muito linda. É o melhor capítulo de longe. Eu tava lendo assim, em, em pleno êxtase. Então, muito bom.
Só que aí tem a mesmice, tem a falta de estrutura, a Lorena empaca muita coisa, a Ana Clara é detestável, e que pesa muito no livro, cara, pesa muito. O livro não é ruim, horrível de maneira nenhuma, ele é um bom livro, e só. E eu acho que isso é uma crítica à Lídia Fagundes Telles, porque os outros livros dela são muito, mas muito bons. E esse aqui ele deixa um pouco a desejar. Mas mesmo assim, é um ótimo livro e eu recomendo bastante. Esses foram os 13 livros que eu li em 2026, 2025 no caso. Vou tentar fazer isso sempre no final do ano, para ver se eu consigo me organizar direito e consigo melhorar minha fala ou coisa do tipo. Então, ser mais é um teste, mais propriamente dito, do que um vídeo de fato para pessoas verem. Então, é isso. Um cheiro, um queijo. Que o nosso Senhor nos abençoe.